Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. É bom poder compartilhar com você mais uma vez o Evangelho de Jesus Cristo conforme foi restaurado em nossos dias. Sou tão grato por vivermos numa época em que nós podemos desfrutar da presença de apóstolos e profetas vivos do Senhor Jesus Cristo, que estão levando o Evangelho a todo mundo. Sou muito grato pelo presidente Russell M. Nelson, que é o profeta do Senhor para os nossos dias e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós vamos continuar o nosso estudo do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 37, uma sessão bem pequena de 4 versículos. E aqui, pela primeira vez, o Senhor dá um mandamento aos santos de se reunirem em um único local. Vamos aprender juntos algumas coisas, então? Começando no versículo 1. Eu queria que você soubesse, eu estou rindo aqui, é tão bom estar com você e compartilhar alguns sentimentos, impressões, um pouco de conhecimento. E tenho orado para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e te dar as revelações que você tanto tem pedido, tá bom? Vamos continuar então. Versículo 1 diz assim: Eis que vos convém... Desculpe, já li errado. Desculpe, li errado. Vamos de novo. Versículo 1. Eis que vos digo que não me convém traduzir demais até ir para o raio. E isso por causa do inimigo e para o vosso bem. Versículo 1. Claro que aqui, nós estávamos em dezembro de 1830, Joseph já tinha traduzido o livro de Mormon. O que ele estava fazendo então? Ele estava fazendo uma revisão inspirada da Bíblia. E Joseph chamou essa revisão inspirada da Bíblia de tradução. E aqui o Senhor fala a ele, olha, para de traduzir. Quer dizer, para de fazer a revisão inspirada da Bíblia, é isso que está falando. Daí no versículo 2 continua. E outra vez vos digo que não devereis ir até que tenhais pregado meu evangelho naquela região e fortalecido a igreja onde quer que ela se encontre, e mais especialmente em Collinsville, pois eis que eles oram a mim com muita fé. Eu estava pensando aqui nesse versículo que não importa onde você estiver, o Senhor ouve a tua oração. Isso é fantástico. Eu tenho orado sempre a minha vida toda. E hoje mesmo orei várias vezes. Como é bom abrir o coração ao Senhor, né? Eu fico tão feliz com isso também. Traz paz, segurança, e nós temos mais entendimento para a nossa própria vida. No versículo 3, e aqui chegamos ao ponto, diz assim, ó, e também um mandamento dou à igreja, que me convém que se reúnam no Ohio, em preparação para quando a eles regressar meu servo Oliver Cowdery. Então aqui, lembra, Oliver Cowdery tinha saído em missão. A missão dele era aos Lamanitas. Eles viajaram 2.400 quilômetros, uma caminhada gigante. E no caminho eles foram batizando muitas pessoas, né? E no versículo 4 continua assim: Eis que nisto há sabedoria, e que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha. Assim seja, amém. Eu e você, então o Senhor está dizendo, olha, faz as tuas escolhas. Escolhe em retidão. Bonito, né? Agora, eu fico pensando aqui, o Senhor, ele pediu que os santos, naquela ocasião, se reunissem em um único local. O que o Senhor tem pedido para nós? Será que nós vamos ter que todos, no mundo todo, sair e ir lá para Salt Lake agora? Eu já morei muitos anos lá em Salt Lake, é tão legal, muito bem, eu sinto tanta paz lá. E tenho filhos, netos morando lá. Será que o Senhor está chamando para nós irmos para lá?
Vamos aprender um pouco mais sobre isso hoje. Para os primeiros membros, a igreja era mais do que um lugar onde podiam ouvir uma pregação aos domingos. Por intermédio de suas revelações a Joseph, o Senhor descreveu a igreja com as palavras como causa, reino, Sião e muitas vezes obra. Isso pode ter sido parte do que atraiu muitos dos primeiros membros da igreja. Por mais que gostassem da doutrina da igreja restaurada, muitos também queriam alguma coisa a qual pudessem dedicar a vida. Ainda assim, não foi fácil seguir o mandamento que o Senhor deu aos santos em 1830, de se reunirem em Ohio. Interessante as palavras que o Senhor utiliza, né? Causa, reino, obra. Eu, como você, eu acredito que você também já fez isso. Eu já muitas vezes assim, eu fiquei ponderando, orando, que obra tu queres que eu faça? Como os membros, os primeiros membros lá na época de Doutrina e Convênios, eles estavam indo ao profeta e pedindo, né? Quantas vezes eu também já orei assim, Senhor, o que tu queres que eu faça, né? Qual a causa que tu queres que eu defenda? E eu gostaria de perguntar assim para você já pensou alguma vez assim, que causa que você defende? Qual o propósito de tua vida? Algo para pensar, tá bom? Mas qual era o objetivo dos santos se reunirem em um único lugar? Joseph Smith respondeu essa pergunta nos ensinamentos do profeta José Smith, página de 2007, na página 438 ou 439. Abre aspas. Que objetivo poderá ter a coligação do povo de Deus em qualquer época do mundo? O objetivo principal foi edificar uma casa ao Senhor, na qual revelaria a seu povo as ordenanças de sua casa e as glórias de seu reino, e ensinaria às pessoas o caminho da salvação. Fim da citação. Lembra que lá em Ohio, eles se estabeleceram na cidade de Kirtland, e em Kirtland foi construído um templo, né, conhecido como Templo de Kirtland, e lá o Senhor apareceu a Joseph e vários profetas de diferentes dispensações e deram chaves, poder, autoridade para que Joseph restaurar essas chaves a Joseph para que ele pudesse restaurar o evangelho entre nós. Entre essas muitas chaves de coligar Israel e as chaves dos templos de unir as famílias para toda a eternidade. Mas o Senhor só fez isso quando um templo foi construído. Então, o objetivo da coligação é para que possamos ter templos e todas as bênçãos da eternidade estejam ao nosso dispor através das ordenanças do templo. Você que já recebeu suas investiduras no templo sabe exatamente do que eu estou falando. E ora ao Senhor para que Ele possa te tocar através do Espírito, como tocou agora o meu enquanto falava sobre isso. Mas por que essas coligações? Termos templos, né? E vamos aprender um pouco mais isso com o presidente Oaks, na época que ele falou isso, foi em 2004, né? É Elder Daniel H. Oaks, do Quórum dos 12. Abre aspas. Nos primeiros anos desta dispensação, a coligação de Sião abrangeria algumas localidades nos Estados Unidos. As pessoas se dirigiram a Kirtland, Missouri, Nauvoo e ao cume dos montes, abrindo aspas aqui lá em Salt Lake, Vale de Lago Salgado. Continuando. Essas reuniões sempre levavam à provável construção de templos. Com a criação das estacas e a construção de templos
na maioria dos países onde há um grande número de membros da igreja, o mandamento atual não é mais de se reunirem num só local, mas de congregarem-se nas estacas em seu próprio país. Ali podem desfrutar de todas as bênçãos da eternidade na casa do Senhor. Dessa forma, as estacas de Sião são uma defesa e um refúgio contra a tempestade e contra a ira, quando for derramada sem mistura sobre toda a terra. Fim da citação. Está na Liahona de maio de 2004. Então, nos nossos dias, eu e vocês, não somos chamados mais para nos reunirmos num único local físico, como foi no passado, que os santos foram para diversos lugares, Kirtland, Nauvoo, Salt Lake, Vale de Salgado. Mas hoje o Senhor está nos chamando para nos reunirmos nas estacas de Sião, onde templos serão construídos e nós poderemos desfrutar de todas as bênçãos e ordenanças que o Senhor nos dá. E as bênçãos, as ordenanças do templo, elas nos se tornam um refúgio, uma segurança para nós. Lembra dos pioneiros? Só recuperando um pouco a história, eles construíram o templo de Nauvoo, estavam em construção. Joseph Smith, ele passou toda a autoridade para o Quórum dos 12 e ele se falou então que ele estava tranquilo, porque mesmo que fosse morto, a igreja, o reino, seria edificada pelos apóstolos mais rapidamente do que o diabo poderia destruir. E pouco depois, Joseph foi assassinado com seu irmão, Hiram Smith, na cadeia de Carthage. Mas a autoridade do sacerdócio, todos os poderes e autoridade dos céus que foram restaurados através do profeta Joseph, essa autoridade foi passada para ele. Ele, através de imposição das mãos, pelo poder do sacerdócio, passou aos apóstolos. E essa autoridade continua em nossos dias hoje. E ao irmos aos templos, nós podemos desfrutar disso. Lembra que lá em Nauvoo, após a morte de Joseph, o assassinato de Joseph e Hiram, começou a haver uma perseguição intensa e os santos tiveram que abandonar a cidade de Nauvoo, a bela, aquela linda cidade. E eles então rumaram rumo a oeste para o Vale de Lago Salgado e abandonaram o templo. Mas a viagem ela era extenuante, muito adversa, cheia de perigos. Muitos morreram no caminho e eles só conseguiram fazer tudo isso porque receberam suas investiduras e se encheram do poder dos céus e eram os primeiros santos que para lá iam, cheio de fé, cheio de coragem, humildes, unos de coração, desejosos de cumprir a vontade de Deus. Que coisa, né? Eu tenho lido aquele livro dos santos, e eu tenho visto os sacrifícios dos membros da igreja. Eu gosto de ler coisas da história da igreja. Eu li vários relatos de diferentes lugares. E aqui eu encontrei vários de um que eu nunca tinha lido. E eu fico impressionado com o sacrifício que aqueles santos pioneiros fizeram. Dedicaram suas vidas para que eu e você pudéssemos ter hoje o Evangelho entre nós. As gerações futuras vão poder desfrutar disso. E hoje, nesse momento histórico que nós vivemos, que momento histórico que nós vivemos, irmãos, que momento glorioso. Esse é o nosso momento histórico. É o momento que você está vivendo. Você é responsável hoje pela história em sua vida, em sua família, de conversão, de receber poder do céu através das ordenanças do templo, das revelações que Deus te dá. Esse é o nosso momento. Na nossa história, de nossa vida, é o momento mais importante. E eu espero, oro, que você esteja desfrutando disso. Vamos continuar aqui. Eu estou me emocionando, então daqui a pouco eu estou discursando, já estou discursando. Olha o que o presidente Kimball, Spencer W. Kimball, ele nos ensinou, está nos ensinamentos do presidente Kimball, de 1982, página 438.
ele fala assim, abre aspas, a coligação de Israel consiste na filiação à verdadeira igreja e na aquisição do conhecimento do verdadeiro Deus. Qualquer pessoa, portanto, que tenha aceitado o evangelho restaurado e que agora procura adorar o Senhor em sua própria língua, com os santos na nação onde ela mora, cumpriu com a lei da coligação de Israel e é herdeira de todas as bênçãos prometidas aos santos nestes últimos dias. Fim da citação. Eu sou tão grato por ainda na minha juventude, aos meus 18 anos, ter conhecido a igreja. Eu era um jovem, eu estava na escola militar, em Guaratinguetá, e lá eu pude conhecer o Evangelho. Pela primeira vez na vida, eu comecei a aprender o que é ter revelação pessoal, o que é sentir o Espírito Santo, o que é sentir aquela revelação do coração, revelação da mente. E durante a minha vida isso foi só aumentando. Eu sou tão grato. Eu sou tão grato por ter um testemunho que Jesus Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador, o Redentor do mundo, que Ele fez a expiação, expiou por nós, nos possibilitando um dia ressuscitar, e todos ressuscitaremos. E lembro daqueles que perderam seus filhos pequenos, mamãe, você vai poder criar seus filhos ainda depois da ressurreição. Coisa fantástica. E sou muito grato. Tenho um testemunho de José Smith. Eu sei que José Smith é um profeta de Deus, que ainda na juventude, aos 14 anos, foi chamado pelo Senhor para restaurar seu evangelho em nossos dias. E sei que ele o fez muito bem. José não era uma pessoa perfeita, era um homem normal, como eu e você, irmãos e irmãs. Cheio de falhas, cheio de dúvidas, imperfeições, mas ele havia recebido uma revelação do Senhor. E ele teve a presença, a visita de muitos seres celestiais, angelicais, que apareceram a ele e restauraram chaves, poderes. Presto meu testemunho que essas chaves estão entre nós hoje, entre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Presto no meu testemunho que o sacerdócio foi dado aos homens na terra, em todos os lugares do mundo. Homens que se voltaram seu coração para o Senhor em retidão e receberam o sacerdócio. E que a obra está sendo ido avante hoje. Na última conferência, no domingo, eu estava esperando que o presidente Nelson, um desejo, um sentimento que eu tinha, quando que ele vai anunciar o templo, né? Quando ele vai anunciar mais templos. E quando chegou na última, eu já nem estava mais lembrando na última sessão de domingo, né? Eu já estava só ansioso para ouvir o profeta falar. E então ele anunciou que seriam construídos mais 20 templos no mundo, sendo um aqui no Brasil, em Belo Horizonte. Ah, que dia memorável ouvir o profeta de Deus. Irmãos, eu preciso encerrar, eu estou me alongando. Está tão gostoso poder falar com vocês hoje. Eu queria citar aqui as palavras do elder Bruce R. McConaughey, um apóstolo já falecido. Ele falou o seguinte, abre aspas, as estacas de Sião estão sendo organizadas nos confins da terra. A esse respeito, ponderemos estas verdades. Uma estaca de Sião é uma parte de Sião. Não podemos criar uma estaca de Sião sem criar uma parte de Sião. Sião são os puros de coração. Adquirimos pureza de coração pelo batismo e pela obediência. Uma estaca tem limites geográficos. Criar uma estaca é como fundar uma cidade de santidade. Na terra é o local de coligação para as ovelhas perdidas de Israel que moram em sua jurisdição. O local de reunião dos peruanos são as estacas de Sião no Peru, ou nos lugares em que breve se tornarão estacas. O local de reunião dos chilenos é o Chile,
dos bolivianos é a Bolívia, dos coreanos é a Coreia, e assim por diante em toda a extensão e amplidão desta terra. A Israel dispersa de todas as nações está sendo chamada para se reunir ao rebanho de Cristo, às estacas de Sião, à medida que forem estabelecidas em suas nações. Fim da citação. Que mensagem de hoje, hein, irmãos? Nossa, eu estou tão feliz. Sou tão grato por ser membro da igreja e fazer parte de uma estaca de Sião. Eu sou membro da igreja e atualmente estou vivendo aqui na ala Itatiba, da estaca Itatiba. A nossa estaca é uma estaca que se dispersa assim, em várias cidades, com várias alas. Tantos irmãos e irmãs tão bons, tão boas, né? Tão bons. A nossa estaca fica a uns 20 minutos, de modo geral, assim, a sede da estaca, do Templo de Campinas. Estou ansioso para que o templo possa reabrir plenamente e possamos frequentar outra vez. Ah, irmãos, como foi bom compartilhar alguns sentimentos com você. Espero que você esteja bem, espero que continue firme, espero que esteja lendo as Escrituras, como diz o profeta na última conferência, se esforçando para edificar a tua fé. E continue firme, porque o reino de Deus está entre nós, as estacas estão aqui, a igreja está aqui, onde você estiver. Que você, puro de coração, é Sião. Viva de tal maneira, à altura de ser este membro especial que o Senhor deseja que você seja. Não se preocupe em correr mais depressa, mas vá um passo de cada vez. Se achegue ao Salvador Jesus Cristo dia a dia. Tudo vai estar bem. E eu deixo essa pequena mensagem neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham um ótimo domingo, um bom dia. Tchau, irmãos e irmãs. Sejam felizes. Tchau.